E há 5 dias das eleições, Olha, a gente está recebendo aqui o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, presidente do TRE do Paraná. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o convite de vir aqui tirar as nossas dúvidas. Muito obrigado. Inicialmente, quero desejar um bom dia a todos. É um prazer estar aqui na casa, falar com os ouvintes e falarmos da maior festa do país, que são as eleições. Tem muita dúvida já chegando dos ouvintes e eu vou privilegiar os ouvintes nessas dúvidas. O doutor Wellington é desembargador. Eu sou desembargador. É desembargador. Então, assim, eu queria o senhor saber assim, a gente fala que aqui a rádio é pau, cacete e polícia. Aqui a gente fala com o Paraná inteiro, você está falando na rádio que mais tem ouvinte no estado do Paraná. E fale com a tua maior simplicidade, a gente precisa... Eu que estou aqui o dia inteiro com a Roberta, estamos cheios de dúvida. Pensa quem está nos ouvindo no interior do Paraná, né? Então... Você está falando uma rádio que é a Rádio Pé Vermelho, a rádio que fala com o estado do Paraná. Essa rádio está hoje em umas 320 cidades. A gente está em rede, né, no estado nesse momento, falando com todas as pessoas. E é muito legal a influência que ela tem, como ela consegue tirar dúvida das pessoas. Vou dar um exemplo rápido para o senhor. Semana passada trouxemos aqui, duas semanas seguidas, trouxemos uns psiquiatras para falar sobre suicídio, um assunto que ninguém quer falar. Mas foi falado com uma maneira tão dócil, tão bonita, com tanto amor, que todo mundo quer ouvir um pouco mais sobre depressão, quer ouvir um pouco mais sobre psiquiatria. Então, se sinta na tua casa, como aqui fosse a casa da sua casa. E essa é a Roberta, nossa jornalista. Roberta, primeira pergunta. Então, antes da gente partir para a pergunta, o que pode fazer, o que não pode fazer, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tamanho que tem essa eleição aqui no Paraná e o que o que ainda vai ser feito nesses próximos 5 dias, porque eu fico imaginando o fervor, a correria na Justiça Eleitoral nesses próximos dias para preparar tudo, né? Qual é o tamanho disso? Equipamentos, urnas eletrônicas que têm que ser lacradas, distribuídas pelo Paraná, lugares de difícil acesso, a mobilização de uma multidão de servidores. E conta pra gente ter uma ideia de como é essa reta final dentro do TRE para os preparativos. As pessoas não imaginam a engenharia que é fazer uma eleição. O encaminhamento de urnas eletrônicas para colégios, preparação da segurança, naturalmente cuidando da igualdade no tocante aos candidatos, da igualdade de condições, evitar abusos e também o mais difícil, que é lutar contra a desigualdade da utilização de fake news, de desinformação, para que os candidatos tenham um pé de igualdade. São todos iguais, nesse momento, a partir do momento das convenções, a igualdade deve imperar, pouco importa o cargo que eventualmente venha a ocupar. E isso nos dá muito trabalho. E também nós tivemos aí 7, 8 meses com muita intensidade, indo ao interior do estado do Paraná, indo em 20 unidades militares para conferir a tranquilidade do eleitor em se dirigir às urnas. No momento de polarização, como bem todos sabem, é o momento de trazer ao eleitor essa tranquilidade. É uma grande festa, a Justiça Eleitoral tem essa obrigação, dar tranquilidade, dar transparência ao processo eleitoral. E nós temos a obrigação de mostrar para a sociedade como funciona o processo eletrônico, levando, por exemplo, a urna eletrônica a todos, para que tirem as suas dúvidas, que eventualmente tirem as desconfianças, tenham conhecimento das eventuais vulnerabilidades, enfim, que conheçam a nossa ideologia. A nossa ideologia é o quê? É mostrar com transparência o nosso trabalho. E o nosso trabalho é realizar as eleições, independente quem é o candidato, independente de partido. Não, nós queremos que o eleitor se sinta seguro que aquele voto irá em direção àquele que ele bem irá representá-lo. É a nossa obrigação, nosso mistério. Tem uma entrevista coletiva marcada para daqui a pouco, em que vai ser explicado o esquema de segurança das eleições no Paraná, né, por parte do TRE e todos que se envolvem, né, nesse esquema de segurança. Sendo uma eleição polarizada, como a gente tem, com os ânimos acirrados, vários episódios aí de agressões pelas ruas no Brasil relacionadas à posição política, isso de alguma maneira altera o esquema para essas... É uma eleição diferente das outras com relação a essa estrutura de segurança? Bem, quando eu assumi o Tribunal Regional Eleitoral,
eu realmente estava bem preocupado, principalmente porque logo no início nós tivemos aquele incidente em Foz do Iguaçu, que me trouxe uma sensação de insegurança, a ponto de eu determinar uma licitação para a contratação de seguranças particulares para estarem nos cartórios eleitorais na sexta, no sábado, no domingo e na segunda-feira, propiciando total tranquilidade. O eleitor não merece ser tratado e receber essa dose de insegurança. Então, nós temos essa preocupação. Não foi à toa que nós fomos a 20 unidades militares em todo o estado para que nós pudéssemos tratar da segurança de todos e que efetivamente todos tenham tranquilidade de votar. A democracia, ela é feita do dissenso. Dissenso do quê? De ideias, mas não dissenso de pessoas. Não se justifica claro. A violência. Mas eu tenho a convicção, principalmente no estado do Paraná, que nós teremos uma eleição tranquila, e eu sempre digo que será a melhor eleição de todos os tempos. Nós somos provocados a demonstrar o nosso trabalho, e nós aceitamos o desafio e mostraremos à sociedade que a Justiça Eleitoral está preparada. Já fizemos inúmeras eleições, sempre com êxito, sem fraudes, como acontecia outrora, com a urna de lona, tantas experiências amargas, mas hoje não, nós temos muita tranquilidade. E aqueles, é meio paradoxal, importa dizer, é meio controvertido. Aqueles que falam mal da urna eletrônica, por incrível que pareça, foram eleitos por ela. Uhum. E agora já não serve mais. É mais ou menos uma simplicidade. Olha, o dono da bola sou eu, então o jogo só vai acontecer se eu tiver com a bola, senão eu vou embora e ponto final. Mas duas perguntas, não, eu sempre falo isso, eu fui eleito, perdi mais que ganhei, mas acho que fui para 7 pleitos. Eu sempre falava, pô, mas Bolsonaro, eu queria falar, pô, todo mundo, se foram eleitos nunca reclamam, um faz 500 mil votos, faz 300, mas na vitória não reclama, né? Mas na hora que acha que vai perder, reclama. E eu fui candidato a vereador, deputado federal, senador, só apanhei igual cachorro e nunca imaginei que alguém poderia tirar meus votos na urna. Troço inimaginável, né? Poder achar que minha mãe não me ama. É um troço assim, não existe isso. Mas sabe que a gente sente aqui que melhorou. Que melhorou o ânimo. Tá menos polarizado. Eu não sei se parece que em mim, não sei se é a missa que me faz isso, mas faz uns 10 dias que parece que é uma sensação que a poeira abaixou. Não sei se é o que vocês sentem, porque vocês estão lá no olho do furacão. Pode ser isso, não? Eu acho que a tensão, ela teve uma redução, né? Eu acho que as coisas vão se acomodando. Eu sempre disse que achava que tinha muito mais fumaça do que propriamente fogo. Então, como você bem asseverou, a impressão que me passa também é essa, que nós estamos caminhando para uma eleição tranquila. Eu não sei no tocante após o resultado. Eu espero que os candidatos reconheçam que o que vale é a vontade do povo, não adianta espernear. Então, o que nós queremos? Nós não podemos conter a reação de vencedores e de perdedores, mas a democracia é dessa forma. O vencedor é a vontade da maioria e nós temos que aceitá-la. Muitas perguntas sobre o que pode e o que não pode fazer na hora de votar, né? A primeira que aparece muito entre os ouvintes aqui é a questão do celular. Inclusive, a gente teve a notícia na semana passada desse reforço de não poder entrar na cabine de votação com telefone celular ou câmera fotográfica. Como que vai ser isso? E eu aproveito a pergunta do nosso ouvinte, o Rodrigo. Ele pergunta se vai ser feito exclusivamente pela confiança no eleitor, de que ele não tem um celular com ele, ou se vai ser feita até uma revista pessoal na hora da votação. Bem, essa questão da vedação do celular, ela tem por objetivo tutelar o sigilo do voto. E já existia na legislação, só que agora se deu ênfase a essa vedação. Eu recomendo que todos levem o seu celular. A única vedação é não poder entrar na cabine com o celular de forma naturalmente ostensiva. Isso aqui é bom senso. Ninguém irá fazer uma revista no cidadão. Mas, para tanto, nós colocamos, por exemplo, um local apropriado, próximo à cabine eleitoral, para que o eleitor coloque esse instrumento
ali na bancada, vá até a cabine, naturalmente pode até ter um visual do seu celular, né, para que tenha a tranquilidade, vote e depois pegue o seu celular. Nós não queremos que o eleitor não leve o celular, até porque nós temos o título digital, também conhecido como o e-título. Como eu vou vedar a utilização do celular, né? Ali nós temos o local de votação, os dados do eleitor, então seria um contrassenso. Essa questão de fazer revista, né? Naturalmente nós acreditamos no eleitor paranaense, nós recomendamos que efetivamente ele não entre na cabine com o celular. Se ele tentar fazê-lo, lamentavelmente, é claro, nós não queremos que aconteça, mas vamos proibir dele votar. Nós não temos outra alternativa. Agora, cabe ao eleitor o bom senso de ou pegar o celular e colocar na bancada ou colocar na bolsa, ninguém irá fazer revista. Agora, não queiram afrontar a regra, e a regra é exatamente essa: aquele que quiser de forma ostensiva entrar numa cabine de forma afrontosa, ele será proibido de entrar e não votará, correndo-se o risco, nós não queremos, de efetivamente levá-lo até a autoridade policial e tomar as providências cabíveis. Então nós temos, a cidade paranaense é uma cidade ordeira e nós temos que usar o bom senso. Com no fundo, de explicar, né, Roberto, o que é isso, né? Então, eu vou... A explicação, isso aqui, desde que acho que eu tinha uns 25 anos, eu era vereador. É compra de voto. O que é? Então, a Roberta me compra. Não, Marquinho, por Marquinho. Marquinho é candidato e dá vintão pra mim, vintão pra cada um. Falou, só quero que você me prove que eu votou em mim. O dinheiro só sai a hora que você provar que votou em mim. Eu te dou 20 na frente e 20 atrás. É são mais ou menos assim. Então... Se ele vai comprar meu voto, eu tenho que mostrar que eu votei no Marquinho. Como é que eu vou provar para o Marquinho que eu votei nele? Ninguém pode ser coagido a provar que votou conforme a orientação de outrem, não é isso? Então, assim, não pode. Não pode. E é por isso que tem essa restrição. Eu gostaria de provar para o meu outro candidato que eu votei nele, por amizade. Eu sei que eu vou votar e queria mostrar... Mas ele vai ter que acreditar em você. Tem que acreditar em mim, então. Mas acho que o importante é ressaltar, se vocês me permitem dizer, claro, é que o Congresso decidiu pela utilização da urna eletrônica. Alguns gostariam de utilizar o voto impresso. Nós não temos preferência por X ou por Y. Se o Congresso tivesse decidido no sentido de que nós deveríamos usar o voto impresso, nós assim o faríamos. Vamos votar na época da urna de lona. Nós também o faríamos. Agora nós somos agentes públicos, nós temos que cumprir o que a lei determina. E nessa eleição, o Congresso deliberou que seria utilizado a urna eletrônica. Nós procuramos sempre melhorá-la, não é o instrumento perfeito, é evidente que não é, até porque todo ano se busca o aperfeiçoamento da urna, se evitar a ultrapassagem de camadas de segurança, sempre buscando o aperfeiçoamento. Então não posso dizer que ela é perfeita, evidente não é. Mas dentro do contexto é o melhor que nós temos. E se o Congresso assim o decidiu, nós cumpriremos. Vamos lá. E outra coisa também, eu posso falar de carteirinha, eu fui deputado federal. Em Brasília, a gente tem uma sensação de todo mundo que todo mundo tem inveja do Paraná. Assim, é muito claro. Ai, meu Deus, o Paraná sai tão rápido. Esse Paraná funciona tudo. Esse Paraná, hein? Então, assim, eu conversava muito, falava, lá no meu estado demora 5 horas para apuração, né? A máquina não funciona, o cara brigou com o outro. Então, assim, a sensação de que quem está me ouvindo que é deputado federal sabe disso. A gente tem uma... não é que eu vou dizer que é mais chique, mas é mais chique ser paranaense. Ó. O negócio do TRE é forte, assim. O Detran do Paraná, que eu fui diretor, meu Deus do céu, está 20 anos na frente do Detran de outros estados. Então, o estado do Paraná, por ser um estado de várias etnias, ter tido o próprio Bento Munhoz da Rocha, a história do Ney Braga, né? O cara cria a Copel, cria o Badep, cria o Banestado, cria a Sanepar. É um estado que é puxado por um negócio diferente. É um estado diferente. Da onde que você é, doutor? Eu sou ali próximo a Londrina, a metrópole chamada Porecatu. Porecatu, né? Essa é grande. Essa é Porecatu é a terra do sogro do Paulo Pimentel. Exatamente. Eu sei a história. O Marden me ensinou algumas histórias do Paraná. Mas então, assim, quando a gente fala, até fale, desembargador, fale do Paraná, nem fale do Tribunal Regional, do Superior Tribunal Eleitoral. Mas o Paraná, quando fala de TRE, é um negócio que, assim, ele é conhecido em Brasília, para os deputados e senadores,
pela transparência e pela rapidez. É sempre a rapidez. Parece que tem uma competição. Quem que fecha antes? Não, o Paraná fechou. É muito legal isso. Mas é muito legal a gente ver, diferente de outrora, você fazer uma apuração, por exemplo, para governador em 3 horas. É muito legal ver uma apuração para presidente da República em 5 horas. Mas, como você bem asseverou, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná é realmente de vanguarda. Tudo que é novidade acontece aqui. As inovações acontecem legal. aqui. Você veja que eu assumi dia 1º de fevereiro do corrente ano e eu me indaguei o que nós, agentes do Estado, estamos fazendo, por exemplo, para as camadas, esses que possuem 70 ou mais anos, que se encontram em casa de longa permanência em hospitais. A resposta que eu ouvi foi nada. E assim sendo, por que não colocar uma urna eletrônica em hospitais e casas de longa permanência? Até porque aqueles que estão lá são os nossos Peter Pans que envelheceram. Nós vamos envelhecer. Então nós temos que olhar a esses que estão marginalizados, os nossos pais, os nossos avós, porque é necessário fazer essa inclusão social. Eu cheguei junto a uma casa de longa permanência e um cidadão, provavelmente uns 80, 90 anos, eu falei, o senhor vai votar? Ele falou, os termos foram esses, olha, você tá de brincadeira? Eu não consigo nem ir numa urna eleitoral e muito menos alguém que me leve numa sessão eleitoral e o senhor vem me pedir para votar? Eu falei, o senhor tem razão. Eu como agente público, eu tenho que atender a todas as camadas sociais, principalmente aqueles que estão marginalizados. Não tenha dúvida, cidadão, nós vamos colocar uma urna eletrônica aqui e hoje é uma realidade no estado do Paraná. Caramba. Nós estamos colocando, nós fizemos um convênio em pouco tempo, é verdade, mas é uma semente que está sendo jogada no solo fértil, que é o estado do Paraná. Nós estamos colocando urna eletrônica, por exemplo, no Erasto Gettner, hospitais das clínicas, no interior, o Hospital Universitário, o Hospital do Câncer. Legal. Propiciando, Dá acesso, né? propiciando inclusão, dignidade a todos. Até porque, penso eu, que a democracia só vai realmente amadurecer quando nós tivermos a consciência de que o protagonista deve ser o cidadão e não o Poder Judiciário, o Legislativo, o Executivo, não, nada disso. Isso aí. Então é isso que nós buscamos, o amadurecimento. E eu acho, penso eu, que somente o Poder Judiciário tem que sair do seu acastelamento, o distanciamento, tem que ter uma empatia com a sociedade. Esses 7 meses, eu viajei uma semana sim, uma semana não, viajando por interior do estado, vários quilômetros rodado, indo em direção a várias unidades militares. Eles chegavam para mim e diziam, mas olha, nunca veio um juiz aqui, nunca, muito menos um desembargador e muito menos um presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Eu falei, olha, eu sou servidor público, ainda bem, eu tenho uma boa remuneração ou uma excelente remuneração, dependendo do quadro que está aí no país, e eu tenho que fazer um trabalho de excelência, se não próximo a ela. Então é minha obrigação, é o meu dever. Então essa sensação de afastamento do Poder Judiciário com a sociedade é notória. Eu falo com os colegas, olha, quem confere legitimidade é a sociedade. Então vai em direção a ela, como a Justiça Eleitoral está indo. Nós fomos ali em Guaraqueçaba fazer Vamos fazer um intervalo. Que nós a gente precisa fazer um intervalo, o tempo, tá? E voltamos. São 7 horas e... rápido, mas a gente vai voltar. Isso aí, são 7 horas e 58 minutos. A gente vai fazer uma pausa aí, vamos encerrando a edição estadual, mas para quem quiser continuar acompanhando fora, né, das cidades aqui próximo de Curitiba, a gente continua com a transmissão daí no YouTube até às 8h20. Aos que ficam, até amanhã. Até amanhã. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News.
São 8h02. A gente está com o convidado hoje, o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com algumas listas aqui de perguntas dos ouvintes sobre a hora da votação. A gente falou sobre a questão de este ano ter um rigor um pouco maior com relação aos celulares, né, dentro da cabine, então, inclusive com um espaço para deixar o aparelho antes de votar. E a pergunta é com relação ao que precisa ser levado. Então, além do e-título, que é o título digital, o que vai ser exigido de documentação? Precisa levar título impresso, RG? O que não pode faltar para não perder a oportunidade de votar no domingo? Olha, é bom, é interessante que leve um documento oficial com a fotografia. O e-título já resolve. Mas se houver algum incidente, é bom que se leve um documento oficial com fotografia e o mais importante, leve a cola. Esse instrumento é perfeito para que nós não possamos demorar no momento da votação, para que nós saibamos exatamente para quem nós vamos votar, a ordem de votação. É bom lembrar que se eu, por exemplo, só quero votar só para presidente da República, eu tenho que passar pelos demais cargos. Eu tenho que primeiro votar para deputado federal, nessa ordem, depois para deputado estadual, para senador, governador e presidente da República. Não adianta querer votar, eu quero só votar para presidente e já vai achar que a urna vai abrir. Não, mas eu quero votar só para presidente. Como é que eu faço? Eu quero zerar esses caras. Não quero estadual, não quero federal, não quero senador. O que eu faço? Olha, você vai ter que abrir primeiro para deputado federal. Eu não sei como você vai votar. Eu não quero votar em ninguém. Se você vai votar em branco, se você vai fazer outra coisa, eu não sei. Mas eu tenho que ir no caminho até chegar no presidente. Você tem que trilhar todo esse caminho. Ou largar um número qualquer lá para anular, ou botar o branco, né? E daí passa para o próximo. Eu não quero você, federal lá, Roberto, não quero Roberto Canete, não quero Marquinhos. Pum, branco. Aí vai pro outro, branco. Não, mas olha, eu não me levem a mal, mas não podemos deixar que outros votem pela gente. É necessário que a gente vote. Mas eu esqueci, eu esqueci. Minha cola, mas leve a colinha, exatamente por isso. Esqueci da colinha. Do TRI, não, anota o papelzinho e tal. Aí a colinha não pode ser digital, hein? Porque o celular não tá na cabine, então tem que levar no papelzinho. Eu mesmo, na hora de votar, eu vou preparar minha colinha, porque é muito candidato, é muito número. Pra não fazer confusão, né? E na minha idade, eu sou um jovem. Eu sou um jovem ainda. Você não precisa dizer quem é. Não, eu ainda não escolhi, não. Ainda? Não, eu estou vendo os debates ainda. Tá trabalhando demais. Porque para mim o importante são os debates. Eu quero saber as ideias do cidadão, para poder meu voto ir em direção a qualquer um deles, o que eventualmente querem fazer. Olha o que ele está falando. Ontem eu vi isso na Globo. 26% do eleitorado brasileiro está esperando o debate de quinta-feira. Ele pode chegar a esse número para presidente. Olha que interessante que o desembargador está falando, você vê? Isso aí. A força que é o último debate. Gostei muito que ele falou isso. Ainda não definiu, ainda não decidiu. Você sabe que nossos ascendentes sempre pensavam da seguinte forma: eu vou votar naquele que está na frente nas pesquisas, que vai ganhar. Mas o que eu ganho com isso? Quem me garante essas pesquisas? Qual região que veio essa pesquisa, afinal de contas? Não, eu quero que aquele que vai receber o meu voto, e é um voto muito caro para mim, efetivamente tenha boas ideias e que efetivamente venha a trazer o bem para o cidadão. É isso que me importa. Se ele vai ganhar ou não, é outra conversa. Mas a minha consciência, o que vale no final? Por que eu vou atrás de pesquisa? Eu vou votar, eu não vou perder o voto. Que papo que é esse? Roberto, já passou o tempo. Eu não vou no Vatute, eu vou na minha lá. Eu vou na minha candidata que não vai chegar, mas eu vou. Eu tenho a minha preferência. Olha, tem uma participação. Vou contar uma coisa para o desembargador que é muito interessante, desembargador. Eu tenho uma padaria chamada Prestinaria que o Marden gosta muito. Esse aqui no meu direito também gosta muito. E é interessante como é polarizado. E quando se tem dois candidatos muito disputando e fica muito polarizado, você fala que você vota no terceiro. Acabou a briga. Eu vejo, você é isso, você é Lula, você é Bolsonaro. Eu gosto daquelas moças lá. Eu acho, como assim? Você não vai votar no Lula ou não vai votar no Bolsonaro? Não, eu vou votar naquela que fala simples igual eu, assim. Eu queria que ela viesse para a rádio. A Simone, assim, parece a irmã mais nova da minha mãe, a outra parece que é minha amiga da padaria. Eu vou votar nelas. Acaba a briga, é impressionante. Não tem mais briga. E o que vai convencer o Marcelo Almeida a votar no Lula ou no Bolsonaro? E é interessante essa coisa do... E eu estava ontem conversando com a minha cozinheira, ela falou assim, eu gosto muito, muito, muito da Simone. Eu falei, por quê? Porque ela lembra muito uma filha minha. Olha que interessante, Roberto, é porque lembra alguém da família
tem uma coisa tão pequena. E, Roberto, depois que for para a pergunta, eu vou fazer amanhã um programa com você que eu li hoje. Como é que a disputa dos deputados federais eleitos, o dinheiro que eles têm, e os candidatos a deputado federal que não têm mandato. Que nunca foram. A disparidade que tem de grana no bolso é muito interessante. Mas vai para a tua pergunta aí. Tem algumas aqui, são dúvidas bem práticas, eu acho importante a gente fazer esse serviço, né? Então, por exemplo, a Dirlene está perguntando com relação ao cadastro da biometria. Ela falou como é que faz com os idosos que não conseguiram fazer a digital. E aí eu já aproveito para emendar. Os meus filhos que são jovens, um tem 16 e o outro 18 anos, fizeram o título eleitoral aí durante a pandemia e não foi cadastrada a biometria. Isso não é exigido? Como é que é para quem não tem a biometria cadastrada ali na hora da votação? Dirlene, né? É a Dirlene. Então, Dirlene, nós interrompemos o cadastramento da biometria em razão da pandemia. Então, todos aqueles com ou sem biometria poderão votar. Até saiu a fake news no sentido de que quem não tivesse feito a biometria não poderia votar. Não, lê do engano. Basta que leve um documento oficial com fotografia ou então o seu título digital, entenda-se de título digital, o e-título, para poder votar com tranquilidade. Nós queremos que todos participem dessa grande festa. Muitas pessoas estão mandando perguntas sobre manifestações silenciosas, o que é permitido ou não fazer lá na hora de votação. Por exemplo, colocar o adesivo no peito, como diz o Edvan aqui de Mamborê, pode? Aí o Gabriel pergunta, as vestimentas personalizadas, boné, camiseta, adesivo colado na roupa, o que pode e o que não pode com relação a esse tipo de manifestação no dia? Bom, vamos fazer por exclusão. O que não pode? Aí fica mais fácil que o que não é vedado naturalmente é permitido. Então vamos ao rol do que não pode. Não pode a utilização de alto-falantes, amplificadores de som e a promoção de comícios, passeatas, carreatas, eventual arregimento de eleitores e realização de propaganda de boca de urnas, seja abordando eleitores, seja distribuindo santinho e outros materiais. Também não pode. Divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos e seus candidatos. Também não pode. Publicar novos conteúdos ou impulsionar qualquer conteúdo nas aplicações da internet. O resto pode. Então essa é a vedação que... Não pode abordar as pessoas, Não né? pode abordar as pessoas, evidentemente que não. Vem cá, você já tem candidato? Sei não. Exatamente. Eu tinha dúvida, assim, eu tava vindo cantar. Eu não posso cantar meus Você eleitores quer ali? uma sugestão? Aí não, né? Quer ir com a sua camiseta em silêncio, com o seu broche, mas não fazer propaganda na boca de urna, né? Não pode. Você pode, por exemplo, manter no ar os sites, blogs, perfis, manter as propagandas veiculadas durante a campanha com os adesivos em veículos e bens particulares, manifestação isolada e silenciosa do eleitorado que poderá votar usando camiseta com as cores do partido, botões, adesivos e outros adereços que identifiquem sua preferência. Ou seja, o que é vedado, naturalmente, o resto... Não pode baderna, vai mais fácil. Exatamente. Fica quieto na fila. Claro, faça exerça o seu direito à cidadania. Vai lá na urna, vota aquele candidato de sua preferência. Você vai fantasiada ou não? Eu não vou e vou dizer por quê, e eu acho que outros ouvintes devem também ter a mesma sensação. Eu tenho um pouco de receio nessa eleição de manifestação política. Eu acho que os ânimos estão muito acirrados. Eu tenho medo de ir com alguma... Vai de branco. Eu prefiro não me manifestar com medo de apanhar na rua mesmo. É verdade. Eu acho que está muito violenta a discussão. Eu acho assim, é interessante. Eu sou analógico, eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho TikTok, não tenho nem e-mail. Mas assim, é engraçado como a festa era bonita. Eu sei que não, Marcelo mudou. Era tão bom fazer eleição que eu tinha um circo. Pensa coisa mais ridícula. Eu entrava no Globo da Morte. Porra, eu falei, eu vou ficar, não vou nem... Vai que essa moto bate aqui em mim. E depois os caras, sem ir pro trapézio. Você tá falando isso é verdade? Verdade, literal? Ia pro trapézio, o Globo da Morte, era o Circo Zanquitini. Alugava, ia na prefeitura, falou, eu quero fazer o circo aqui no Jardim do Gabineto. E levava o circo. A maravilha podia dar camiseta. Aí eu pegava as camisetas, enrolava assim dentro de um elásticozinho. Eu ficava, quem quer minha camiseta? Puta, coisa mais ridícula. E jogava as camisetas lá. E na porta do circo falou, se quiser minha visita, eu faço 63 casas por dia. Eu fui eleito 3.300 votos para vereador. Então era o Circo Zanquitini e Marcelo Almeida, que era um momento de falar com as pessoas. Aí eu ia na casa do cara, tirava uma foto Polaroid, deixava a foto, já dava um vinho pro cara.
Mas assim, eu não tava comprando o cara com vinho. A camiseta mais ridícula, mais feia do mundo. Mas o cara queria a camiseta do Marcelo Almeida. E é engraçado que era uma democracia, era uma festa, era uma gincana, né? E eu aguentava fazer 63 casas. Quer me visitar, Mardi? Deixa teu nome, diga, eu vou te visitar. Eu pegava lá, fazia uma lista, então, a rua Campo Mourão, no Alto Boqueirão. Eu tinha 16 casas que foram no circo. Eu visitava, dona Alberani, tudo bem? Eu sou Marcelo Almeida, vim te visitar, por que eu quero ser vereador? Cara, mas era muito legal. Churrasco, então, cara, o cara vai pra comer, não vai pra te ouvir. Mas daí se enche de gente, né? Aí quem tem capacidade de oratória melhor, né? Consegue. Convence. E eu, quando fui ser candidato, meu pai não queria me dar dinheiro, mas a minha avó falou, não, deixa que eu alugo o circo pra você. Cara, e assim, daí agora, você não pode pedir, você não pode dar, não pode vinho, não pode churrasco, não pode camiseta, não pode boné. Eu falei, mas pode pedir voto, assim, né? Eu vejo todo mundo meio com vergonha, assim, sabe? O cara vai, assim, né? E é interessante, você vê na esquina, a pessoa vai te dar um material, me deram um candidato, a mulher dobra o material, você não sabe se é de apartamento ou de candidato. Porque ela não quer que se veja a cara do cara. Ela dobra e enche de santinho dentro. Eu fico só olhando, e eu fico olhando o jeitão deles trabalharem. Onde tinha uma mulher aqui, onde que é o gabinete, o comitê do deputado tal? Aqui chovendo, ela perdida. Entra aqui no carro, o que a senhora quer? Fernando Simas, número tal. Dentro aqui, qual é o teu nome? Patrícia. Onde a senhora mora? No Alto Boqueirão. Eu estava dando uma de TRE. Quanto você vai ganhar? Me conta como é que é essa coisa da grana aí. Eu vou ganhar para trabalhar hoje, amanhã e depois. Mas eu só vou receber terça-feira. Pode não receber, mas tudo bem. Fui levar ela lá. Deu uma má notícia. Me deu pena, porque ela está desempregada, tem uma doença lazarenta, desculpa, de ruim. Daí eu fiquei pensando, na minha época, cara, era muito legal, porque girava o dinheiro também. Eu sei que eu falo, mas tinha cabo eleitoral, daí tinha o recibo, parecia que o dinheiro voltava pro povo. Tô falando uma coisa assim, meio com cara de gincana, mas as eleições eram muito bacanas, assim, sabe? Eu roubava a placa da minha tia, Nélia Almeida, ela roubava minhas placas à noite. Cara, era muito legal isso. E daí tinha aqueles cavaletes ridículos, né? Aquele bando de cavalete. Então, eu acho, assim, rapidamente, Roberto, que a eleição, tudo bem. Mas era mais legal, sabe? Era mais legal, assim, era como se fosse um torcedor, sabe? Eu fui esses dias ver jogar Arsenal e Aston Villa. Cara, o cara xingou o juiz, a polícia tirou o cara do campo. Se eu não puder ir no estádio xingar, eu nem vou. Nem vale a pena ir lá pra não xingar os outros, né? Eu achei o Atletiba, vou ficar quieto. Eu vou lá no Império xingar os caras vão me xingar. Então, e assim aí faz parte. Então, o que eu acho, para quem concorreu a vereador, deputado federal e senador, infelizmente, né, a sociedade se organizou com tal de fake news, mas era mais legal o desembargador. Era mais gostoso ser candidato. E eu também acho que era mais legal, principalmente na apuração, né? Mas também era mais perigoso, não tenho a menor dúvida, né? Porque quem presidiu as eleições, eu já presidi inúmeras eleições, era um tal de nego levar uma canetinha para colocar o X onde se permitia, ou colocar um X para anular o voto do cidadão, ou então quando você pegava a urna de lona do local de votação até o local da apuração, a urna desaparecia por mágica, e dias depois você achava a urna queimada. Então eu acho interessante que, claro, eu sei, eu tô falando do... Não, eu sei, era uma grande festa mesmo, e eu também gostava, né? Olha, o X aqui tá mais perto desse quadradinho do que do outro, atrás da régua aí, vamos medir para quem foi a intenção. Ah, mas a intenção, esse 1 aqui era um 7, aí você fazia a recontagem. Não, a intenção foi fazer 1, então nunca a recontagem ia dar certo. E hoje nós não temos essa possibilidade, né? A urna é mecânica, né? Mas realmente era gostoso, né? É um momento diferente. Agora, se o Congresso decidir a gente retornar, nós vamos retornar. Vamos levar dias e dias para fazer uma apuração como essa. Depois, Estados Unidos, né? A gente fazer contagem. Nós temos que parar de querer copiar o que tem no outro país, né? É pensar pequeno. O nosso processo eletrônico é um dos mais valorizados fora. E aqui nós... por que nós não fazemos igual aos Estados Unidos? Mas lá invadiram o Capitólio. Por que aqui não fazemos como na França? Lá criticaram, porque lá tem a urna eletrônica e tem a urna de lona. Ambos foram criticadas.
E por aí vai. Então essa história da crítica das urnas, ela não é algo só aqui do país, tudo se copia. Então a gente tem que valorizar o que é nosso. Enquanto não se descobrir de forma concreta qualquer fraude, nós temos que valorizar o que é nosso. Vou dar uma dica, nem fale disso. Sabe por quê, doutor? Eu vou Tá. explicar. É uma mentira falada 1000 vezes, vira verdade. Nem fale disso. As pessoas falam em fraude. Não existe fraude, não tinha fraude e vida que segue. Roberta, vai Eu quero só eu tô saber, falando. para a gente fechar, com relação à apuração, como é que vai ser? Tem previsão de a questão dos horários em todo o Brasil de votação? Que horas vai terminar a votação efetivamente no domingo em todo o país e a apuração começa? Que horas mais ou menos a gente deve ter um resultado, por exemplo, aqui no Paraná, que costuma ser mais rápido até, né? Já vamos acabar, que pena, tá tão bom. Pois é, a gente só tem 2 Poxa, minutos. se eu soubesse, eu teria chegado mais cedo. Mas, na verdade, como eu falei, a utilização da urna eletrônica nos confere essa celeridade. A totalização dos votos é feita pelo TSE. É bem verdade que os partidos fazem uma apuração paralela. Na medida em que sai da urna eletrônica um boletim, eu pego o QR Code, tiro uma fotografia, quem tem uma contabilidade paralela, essa somatória dos BUs tem que bater com o resultado do TSE. Eu já fiz aqui em Agudos do Sul uma eleição onde nós estávamos fazendo a totalização dos votos e o cidadão que foi eleito já estava festejando e estava com os números e me mostrou os números. Eu fiquei, mas será que não vai, tomara que vai bater, meu Deus do céu. Aí quando eu vi a totalização, bateu certinho. Então, quem tem essa contabilidade é muito difícil, né? O país é muito grande, né? Quantas urnas eletrônicas, mas nós acreditamos que em 5 horas nós teremos já tudo resolvido. Nós começamos às 17 horas. 10 da noite a gente começamos já tá com às 8 o resultado. Com certeza, não tem a menor dúvida, e a gente tem que valorizar nossa urna eletrônica, que nos dá essa rapidez e acaba essa ansiedade de muitos. São 8 horas e 19 minutos, por aqui a gente termina a conversa. Que Agradeço pena. muito por ter vindo aqui conversar com os nossos ouvintes e boa eleição no domingo, né? Para todos nós. Eu gostaria, se me permite, de conclamar que todos levem a colinha. Mas onde que eu vou achar a colinha? Nós estamos junto no Tribunal Regional Eleitoral, tem lá o modelo da colinha, tirem, anote o seu candidato, vá à urna eletrônica, vote com tranquilidade, não vamos ter confusão, já as forças de segurança já estão aptas a nos garantir a tranquilidade para que o eleitor exerça o seu direito de cidadania. Não vamos deixar que o outro vote no nosso lugar. Isso é muito importante para que depois nós não possamos reclamar daquele que foi eleito. Poxa vida, o cidadão está fazendo isso. Nós é quem elegemos. Nós somos protagonistas, nós eleitores. Então vamos amadurecer essa democracia. É isso que vale a pena. Muito bem, vamos terminando por aqui. Amanhã a gente está de volta com mais notícias. Até lá. Tchau, tchau. Até amanhã.